Vamos iniciar um estudo sobre arquivo texto na linguagem de programação Python. Os arquivos são estruturas de dados que implementam o armazenamento permanente de informações, realizando-se então a persistência de dados. No caso da linguagem de programação Python, o sistema de arquivos ele é composto por diversos métodos interrelacionados. Nesse primeiro exemplo que vamos desenvolver, vamos usar o método open, que abre um arquivo, o método close, que fecha um arquivo aberto, e o método write, que grava informações no formato string em arquivo. Para abrir um arquivo, usa-se o método open, e nele é preciso especificar dois argumentos. No primeiro, o nome do arquivo que será aberto, e o segundo argumento deve-se identificar o modo de abertura. No caso de arquivo texto, os modos de abertura principais são R de read, ele deve ser usado para realizar a abertura de arquivos para leitura, W de write, que é usado sempre que desejamos gravar informações em arquivo texto, e o A de append, para abrir um arquivo texto para gravação, e no caso do arquivo já existir, as gravações serão realizadas no final do arquivo. Acrescentando o mais a esses modos de abertura, podemos realizar operações de leitura e gravação. Então vamos aqui criar um código-fonte. Então vamos gravar em arquivo texto o resultado da tabuada de um número. Então vamos em entrada de dados, o usuário deverá fornecer o número, será usado para realizar a tabuada. Então, primeiro, abre-se o arquivo usando o método open, indicando o nome do arquivo texto e o modo de abertura. Nós vamos gravar a tabuada no arquivo texto, então o modo de abertura é W, de write. Vamos fechar já então o arquivo, o método para fechar é close. E entre a abertura e o fechamento do arquivo, vamos gravar a tabuada de N. Para fazer a tabuada, vamos dar uma estrutura de repetição do tipo for, com a função range, intervalo de 1 a 10. Gravar usa-se o método write. Então, na gravação, a gente vai usar uma string formatada com o operador módulo. 3 colunas de valores. Na primeira, o valor da variável n. Na segunda, o valor da variável i. E no terceiro, o valor da expressão n vezes i. Vamos, antes da tabela com a tabuada do número, gravar no arquivo texto uma linha que vai formar a parte superior da figura da tabuada. Antes, depois. Vamos também, ao final do processo, mostrar uma mensagem no dispositivo de saída que a tabuada foi gravada no arquivo tabuada.txt. A tabuada de N foi gravada no arquivo tabuada.txt. Vamos colocar o nome do arquivo entre aspas na saída. Então, acho que já podemos testar esse código-fonte. Vamos rodar. Primeiramente, ele vai pedir para salvar. Observe que eu vou salvar na pasta exemplos, nome do código-fonte 1. Então, está pedindo lá a entrada de dados. O usuário deve fornecer um valor para n. Tabuada do set será realizada. Tabuada do set foi gravada
no arquivo tabuada.txt. Então vamos lá na pasta do código-fonte, C, exemplos. Aqui está o código-fonte e vejo como eu não indiquei na abertura do arquivo um caminho, o arquivo texto será gravado na mesma pasta do código-fonte. Então aqui ele gravou a tabuada do 7, precisamos ajustar aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então vamos rodar. Como nesse caso o modo de abertura foi usado W, quando o arquivo já existe na pasta onde ele será criado, ele vai simplesmente sobrepor o arquivo, apagando o conteúdo anterior. Então vamos fazer então a tabuada do 9. Então veja que a tabuada do 9 foi gravada no arquivo tabuada.txt, como indicou essa mensagem aqui, essa ação implementada no código-fonte. Então vamos novamente lá na pasta, tabuada do 9, ajustada agora. Então esses são os comandos necessários para implementar uma gravação de dados em arquivo texto. Primeiro momento, abre-se o arquivo indicando o seu nome e o modo de abertura. Nós vamos gravar informações no arquivo texto, o modo de abertura indicado W. O comando write, então esse primeiro grava essa linha no arquivo texto, esse segundo então grava todas as 10 linhas da tabuada nesse formato, e esse terceira implementação do comando write, a última linha da figura. Concluída a gravação, deve-se fechar o arquivo com o método close. É isso. Obrigado.